um Rota da Cidadania aqui no Melhor da Vida, mostrando as belezas, os destinos europeus e como você pode tirar a sua cidadania, visto, passaporte, com a Andrade Reis, facilitadora global. Eu estou aqui com o Caio e com a Thaís, que fizeram uma viagem linda pela Europa, para aprimorar ainda mais os conhecimentos sobre todo o trabalho que eles desenvolvem em Santos, nesse sentido de cidadania. E aí, gente, a gente já mostrou um pouquinho da Espanha, um pouquinho da viagem de navio que eles fizeram, né? Incluindo Barcelona. Agora nós já estamos na Itália. Vamos ver como segue essa rota. Hoje a Rota da Cidadania está fazendo uma parada aqui, em Nápoles, a terra da nossa tão amada pizza napolitana. E além disso, também o berço de muitos imigrantes italianos que foram para o Brasil. E eu tenho certeza que você conhece alguém que está fazendo o processo de cidadania italiana e tem um processo protocolado aqui, no Tribunal de Nápoles. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa cidade, mapear algumas informações e trazer tudo para você. Essa foi mais uma parada do navio, né? Vocês pararam, a primeira foi em Cagliari, também na Itália, uma região da Sardenha, que é a região autônoma da Sardenha, e foi encantadora. Agora, Nápoles, ela é uma cidade muito marcante, né? Como a Thaís falou, ela realmente tem uma origem, né? Muitos imigrantes que estão hoje no sul do país têm origem em Nápoles, né? Exatamente. A Nápoles é intensa. Ela é intensa em sabor, intensa em cores, intensa em sons. Só quando a gente visita lá a gente consegue entender todo esse significado. E os imigrantes que vieram para o sul do Brasil, vieram para o Brasil, vieram muito daquela região. Da região de Nápoles e cidades próximas. O que vocês fizeram em Nápoles? A gente percorreu, a parada de navio é uma parada muito rápida, a gente percorreu ali o centro, a gente visitou alguns lugares e conheceu um pouquinho da cultura napolitana, a partir de Maradona, de pizza e um pouquinho mais. Vamos ver. Quando cultura, futebol e imigração se conectam, a gente consegue entender melhor toda a ligação que tem a Argentina e a Itália a partir daqui de Nápoles. No século passado e anterior, muitos italianos, principalmente vindo aqui do sul da Itália, dessa região, imigrou para a Argentina buscando uma nova vida naquela época. O elo definitivo está com o Maradona. Quando ele jogou aqui no time de Nápoles, ele conseguiu consagrar o time pela primeira vez e ser campeão italiano. E aí ele se tornou um ícone e selou de uma vez só toda essa conexão da Argentina com a Itália. A gente está percorrendo aqui pelas ruas de Nápoles, a gente vê muita bandeira da Argentina, muitos ícones como Maradona, entre outros símbolos, em que faz com que a gente entenda melhor toda a questão da dupla cidadania, das nacionalidades, de muitas gerações ligadas uma com a outra diretamente daqui. Curiosidade essa do Maradona, né? Muita gente nem sabia disso. Agora, a pessoa, ela pode ter várias cidadanias, né? No caso dele, que era argentino, acho que deve ter morado lá, né? E aí, qual que é a diferença, inclusive, de você ter a cidadania e de você ter naturalização? Isso mesmo, Jana. Por exemplo, o Maradona, quando ele morou, né, um tempo em Nápoles, ele poderia optar por uma naturalização e aí ele deixaria de ser argentino para se tornar unicamente italiano. Então, a naturalização ela é basicamente isso. Você abre mão da sua nacionalidade de origem para você adquirir outra nacionalidade. Diferente da dupla cidadania, que é a que a gente trabalha, né, principalmente, é a jus sanguinis, onde você fica com a sua nacionalidade de origem, ou seja, brasileiro, e adquire mais uma, que aí seria italiana, portuguesa, enfim. Todas essas nacionalidades que permitem você ter uma, duas, três, estando dentro desse critério de vir do seu sangue. Aí não vai ser uma naturalização, e sim uma dupla cidadania.
Agora, como que está retirada, né, da cidadania italiana? A cidadania italiana atualmente ela é possível para filhos e netos pela via administrativa, mas se você é bisneto, tetraneto, você ainda pode adquirir a sua dupla cidadania através de um processo judicial na Itália. Então, a gente pode te auxiliar tanto na busca dos documentos, como também nesse protocolo judicial. Nós temos advogados constituídos na Itália, advogados, né? E a todo esse processo você tem tanto acompanhamento dentro do aplicativo da Justiça Italiana, até você ter a sua sentença, e tudo isso a gente compartilha com você, fazendo com que o seu direito ainda seja possível. Inclusive, vocês estiveram lá e vocês tiveram contatos com advogados lá fora, amigos de vocês também. Isso mesmo, a nossa advogada italiana, ela é inclusive napolitana, então ter essa conexão também com o local de onde ela né, de onde ela nasceu, entender um pouquinho também de como os napolitanos até que vieram para o Brasil, porque eles são aquela caricatura que a gente conhece dos italianos, de falar alto, de ser expressivo, né, de falar um mangia che te fa bene, e a gente mandiou muito bem, então tudo isso estar em Nápoles nos proporcionou. Bom, gente, sem contar a gastronomia, né, olha só onde eles estiveram. Passagem obrigatória em Nápoles é experimentar uma verdadeira pizza napolitana. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Muito boa. Ela vem um pouco menos de queijo do que a gente está acostumado no Brasil, mas ela super equilibrada, a harmonia dela com molho de tomate muito gostosa, a massa também impecável, aprovada. Podem vir para Nápoles e experimentar a pizza, que é muito boa. E a nossa rota da cidadania continua. Nossa passagem aqui por Nápoles foi repleta de muitos sabores, culturas, imigrações e cores. A gente continua agora navegando pelo mar Mediterrâneo e a nossa próxima parada fica em Civitavecchia, que é um berço cultural e bem próximo de Roma. Acompanhe a gente que vai ter muitos outros lugares lindos para vocês verem. E chegamos a Civitavecchia. É uma breve passagem que a gente faz por essa cidade, uma pequena cidade com cerca de 50 mil habitantes, mas que recebe milhões de passageiros justamente por conta da sua localização estratégica aqui no mar Mediterrâneo, perto da capital da Itália, Roma, cerca de 80 quilômetros daqui. É uma cidade super histórica, com construções datadas do século II, após o surgimento de Cristo, e é um ótimo local para a gente entender os caminhos feitos pelos italianos a partir daqui. Você sabe um número mais ou menos de imigrantes italianos hoje no Brasil, descendentes? Olha, Jana, a gente tem aproximadamente 30 milhões de descendentes de italianos aqui no Brasil e é a maior população italiana fora da Itália. Eles sabem, será que as suas origens? Olha, muitas pessoas sabem até que tem um sobrenome italiano, mas não sabem nem em que posição está ali o seu grau geracional. Mas acredita-se que existem milhões e milhões de pessoas que têm essa possibilidade de adquirir uma dupla cidadania e ainda não procuraram o seu direito. E às vezes tem muitos imigrantes que vieram refugiados, né? Estou falando porque a parte da minha família aconteceu isso. E realmente eles deixaram tudo na Itália, tudo, riquezas na Itália, e vieram para cá. Isso mesmo, Jana. Eles vieram, né? Nesse caso, tem como você saber ou não? Olha, existem alguns casos que muitos italianos vieram para cá com essa promessa de nova vida, né? E tinham muitos auxílios, inclusive propagandas na Itália sobre esse novo mundo que você poderia procurar, né? Principalmente vindo aqui para a América. Então, a gente tem essa grande número de pessoas que vieram para cá, também refugiados da guerra, mas também com esse programa de imigração.
E muitos também vieram para cá, retornaram para a Itália, continuaram sua vida. Então eu já peguei até casos que a gente viu de ter testamentos aqui no Brasil e também testamento na Itália, desse italiano imigrante. Ou seja, ele tinha uma dupla vida, né? Tanto aqui no Brasil como também na Itália. Em alguns casos a gente consegue sim encontrar esses documentos. Perfeito. E são eles aqui, do Andrade Reis, Facilitadora Global. Eles fazem esse trabalho aqui em Santos para ajudar você a resgatar todo esse passado e as suas origens italianas e também outras cidadanias europeias. Vamos para Gênova agora? Simbora, vamos ver a capital do pesto e de Cristóvão Colombo. Foi de lá que ele saiu para vir descobrir as Américas. Da Itália e uma das cidades com maior importância portuária aqui para a Europa. Foi desse porto que saíram muitos italianos rumo à imigração. Inclusive aqui nós temos a saída de um grande nome, Cristóvão Colombo, quando ele saiu rumo a descobrir as Américas. Então essa cidade ela tem grandes conexões com imigração, com história. E aqui nessa passagem a gente vai trazer muitos detalhes de onde surgiram grandes coisas, inclusive na sua mesa, aqui na Rota da Cidadania. De Gênova para o mundo. Mais do que um prato, isso daqui é identidade local. Eu escolhi aqui um nhoque com uma base de pesto. O molho pesto foi criado aqui na região e entender imigração também é entender a culinária, porque foi esse tipo de prato que os italianos levaram para o mundo inteiro e conquistaram os paladares por aí. E o que vocês acharam de Gênova? A Gênova é uma cidade totalmente ligada ao mar, ligada ao comércio a partir da parte marítima, uma cidade cheia de invenções, cheio de desde os sabores, né, até de fato o jeans nasceu em Gênova, e então a gente sente que o norte da Itália, ele é um pouco mais colorido. Quando a gente fala o litoral, aquela parte da costa amalfitana, só que aí um pouco mais ao norte, a gente vê as cores nas casas, a gente sente essa ligação muito maior com o mar, a partir das bandeiras, das navegações, entre outros pontos. Nossa parada aqui em Gênova, viemos até o Museu da Imigração Italiana para entender melhor toda essa dinâmica dos italianos imigrarem não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Que, aliás, não só os italianos. A gente, logo de cara, entende aqui dentro do museu que todo esse movimento de locomoção foi sempre associado com a raça humana, com os Homo sapiens. Então, a partir de uma busca melhor de qualidade de vida, fugindo de uma escassez econômica de comida, a gente sempre observou, historicamente, movimentações de pessoas de um local para o outro, buscando sempre uma oportunidade melhor de vida para ele e para sua família. Agora uma dúvida, Thaís. Eu acho que é a dúvida de muita gente. Você precisa ter o sobrenome italiano? Que na realidade eu tenho dos dois lados, né, Itália. O Dalla Piazza e também o Labate, né? Só que o Labate eu não carrego no meu nome. Precisa ter no nome ou não? Não precisa, Jana. Tanto que você pode requerer a cidadania tanto pelo seu sobrenome Della Piazza como Labate, e o que a gente faz a análise é comprovar a linhagem familiar, ver se esse italiano não se naturalizou, e a gente sempre verifica qual é o italiano ali mais fácil para encontrar uma documentação. Então, o que de fato te dá esse direito é a sua linhagem familiar, que a gente vai comprovando através de certidões. Então, você não precisa do sobrenome do seu imigrante para você ter o direito. Perfeito.
Gente, que informações ricas, importantes. É por isso que eles fizeram essa viagem para a Europa para enriquecer cada vez mais os conhecimentos nesse lado, né, de cidadania, de passaporte, de vistos. E as pessoas tiram bastante vistos. Os vistos, hoje, principalmente, a gente verifica o país da Espanha. A Espanha hoje é um país que está facilitando o processo de vistos, dessa mobilidade para aqueles que não conseguem tirar a cidadania, ou porque não tem um ascendente europeu, ou porque não conseguiu documento, enfim, não seguiu com o processo. Então, algumas modalidades do visto na Espanha, como visto de estudante, visto de trabalho, de nômade digital, há diversas modalidades que a gente tem que analisar caso a caso e que você morando na Itália com algum dos vistos, em 2 anos você pode se tornar um cidadão espanhol, logo um cidadão europeu. É uma das facilidades também que a Andrade Reis consegue fornecer para nossos clientes. Legal, você falou morando na Itália, não, mora na Espanha. Morando na Espanha, mas com o visto, né, da Espanha você pode morar na Itália ou qualquer outro país. Maravilha, gente, tá vendo? Olha que facilidade, tem muitas coisas aqui que eu não sabia. Eu tenho certeza que você também não sabia. Então, se despertou essa curiosidade, procure esse pessoal aqui que realmente eles são fantásticos. E olha, no próximo programa, a nossa viagem continua pela Europa.